Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós estamos aí na reta final das eleições, tá? A menos de 24 horas para irmos votar. Eu acho que é interessante a gente fazer análise de algumas informações que estão aí no ar, que envolvem não propriamente achômetros sobre ah, particularidades pequenas das eleições, mas propriamente os efeitos claros do processo de acho que até um processo disruptivo que a gente está passando e as implicações mais diretas sobre nós aqui da bolha nacionalista, vamos colocar assim. Ah, o primeiro ponto que eu acho a gente precisa analisar é propriamente sobre a possibilidade, quem tem mais probabilidades de ganhar, para depois a gente conjecturar o que vai ser um possível governo Lula ou uma dobradinha do Bolsonaro aí. E basicamente a gente tem um problema central. O Bolsonaro até estava indo bem nas primeiras semanas do segundo turno, mas aí veio uma chuva de fatos bastante complicados para a pessoa dele e ao mesmo tempo muitos órgãos, muitos suspeitos começam a se aproximar do Lula. Eu me refiro aqui, é no mínimo curioso parar para pensar que quem banca a candidatura do Lula é um monte de banqueiro. As pessoas mais próximas na campanha atualmente são nomes do mercado, como Henrique Meirelles e os seus apadrinhados, vamos colocar assim. Então, o que a gente está tratando aqui não é de um governo Lula como dos anos 2000, que já tinha a carta aberta lá, já era um governo para banqueiros. Desta vez, não será um governo com ah, uma pequena abertura para os banqueiros. Será um governo de banqueiros. E quem é o fiador desse contrato, desse pacto de sangue aí, é o próprio Alckmin. Basicamente, o Lula vendeu a sua cabeça, ele vai mobilizar toda essa massa que ainda o segue, basicamente para leiloá-los aos interesses internacionais de quem tem muito dinheiro na prática. Ah, então, ontem, por exemplo, a gente começou a ver atores de Hollywood defendendo a candidatura do Lula, prédios em Nova York dando tchau pro Bolsonaro já. Enfim, assim, me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Quem, quem se junta com o porco, farelo come. Fica bem evidente que o Lula é o candidato dos Yankees nessa eleição, é o candidato internacionalista, globalista nesse sentido, principalmente porque os principais grupos que apoiam a candidatura dele são grupos europeus, norte-americanos, e ele já traz na tônica do seu discurso toda a baboseira ambientalista que se traduz objetivamente na entrega do Brasil ao estrangeiro. E sem contar, né, que é uma campanha que apesar de próximo do primeiro turno e principalmente no segundo, tentou se afastar de, de pautas identitárias, a gente sabe, principalmente no começo da campanha para o primeiro turno, ele estava falando abertamente sobre aborto, ele fala, paga o pedágio para todo aquele discurso feminista, o divisionismo da sociedade, e a esposa dele é a que personifica melhor nesse sentido esse ímpeto intrínseco à candidatura do Lula. O Bolsonaro, em sentido eleitoral, na minha opinião, ele foi muito pior do que na campanha de 2018, desde a parte técnica da estratégia eleitoral em si, até como ele se posicionou. Ah, detalhes importantes. Por exemplo, o Bolsonaro não emplacou nenhum jingle. Lula também não. Mas era uma coisa que era forte em 2018. O Vai 17, Muda Brasil, músicas que você se pegava cantarolando, independente de lado político. Não teve nenhum jingle essa campanha. As propostas do Bolsonaro não eram claras. Isso é natural de um governo que está indo para a reeleição, mas não tem nada que eu possa dizer aqui para vocês. Se eu for convencer alguém de votar no Bolsonaro, quais são as pautas dele? Eu vou dizer coisas genéricas. O cargo-chefe que se destacou nessa campanha foi o auxílio emergencial, ou seja, ele sabia que ele já tinha classe média com ele e estava tentando acenar para o público que é o público do Lula, que é gente que não é militante, mas tem uma memória afetiva do boom econômico do Brasil na década de 2000 devido ao crescimento chinês.
Então ele está disputando esses votos com Lula. E isso até que é um bom ponto se fosse alicerçado em uma estratégia eleitoral inteligente. Por exemplo, em 2018, a gente teve uma porrada de manifestações, não teve nenhuma desde, desde que as eleições começaram. O Bolsonaro não fez nenhuma. O que se tem muito é carreata, que, na minha opinião, é uma estratégia meio burra. Eu entendo que faz volume, faz parecer muito maior, porque você pega mais espaço, mas a carreata abarca um eleitorado essencialmente de classe média alta. Por exemplo, eu não participei de nada que o Bolsonaro fez. Em 2018 eu participei de manifestações, etc. Quando você faz manifestação, pessoas que, por exemplo, não têm poder aquisitivo para ter um carro poderia participar. Quanta gente que poderia estar ativamente atuando na campanha, se sentir parte daquilo, não poderia ter ido. Tanto é que essa política de militância voltada para a classe mais abastada ficou bem evidente e foi explorado, inclusive, pela esquerda. Quem não lembra aí daquele vídeo de uma senhora loira, junto com o marido, acho que era numa moto, do lado de um carro cheio de favelado, cuspindo nele. Então fica muito evidente o caráter classista do eleitorado do Bolsonaro quando ele vai para esse tipo de estratégia. Se você tem o diagnóstico de que votos você precisa é, 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 buscar, você tem que ter uma estratégia política de estratificar a sociedade para você adequar o discurso da melhor maneira possível para cada classe a qual você quer se comunicar. No caso, ele cria o cargo-chefe da campanha com o auxílio emergencial e não cria meios, ferramentas de se aproximar dessa população na hora da militância prática. Então, assim, a falta de estrutura dessa manifestação, para mim, evidenciou completo fracasso estratégico por parte do Bolsonaro. Foi uma campanha fraquíssima se comparada com 2018 e assim, com erros bobos, erros crassos assim. Mas o que realmente foi o balde de água fria da última semana para cá é a questão do Roberto Jefferson, a qual ele, independente do ato em si, ele foi colocado contra a parede, ele não iria apoiar aquele ato, então ele desagradou gregos e troianos. O eleitorado dele mais radical achou fraqueza, mais um aliado preso injustamente e ele não faz nada, feijoada. O STF botou ele pra mamar na prática. E ao mesmo tempo, para o pessoal moderado, cheio de amor pelo Estado democrático de direito, viu aquilo como uma expressão do bolsonarismo. Ou seja, assim, ele conseguiu desagradar todo mundo com essa ação. Além disso, a gente teve movimentos muito estranhos, por exemplo, o caso lá do rapaz das inserções. Não sei nem se eu posso comentar muito sobre isso aqui, porque né, estamos num estado meio policialesco. Mas vocês acompanharam aí ah, esses fatos curiosos sobre a desproporcionalidade na campanha do Lula para do Bolsonaro nos órgãos de mídias tradicionais. É bem evidente um favorecimento da candidatura do Lula nesse sentido. Mais do que isso também, não sei se vocês viram na data de ontem, dia 28/10, que durante a manhã o portal G1 ele divulgou o resultado das urnas já apuradas de domingo. Sim, ele tem uma máquina do tempo e ele viu as urnas já apuradas. Eh, Quando isso foi rapidamente apagado, mas muita gente utilizou lá o Wayback Machine para voltar na página e ver. Então, assim, vamos ver se amanhã dê exatamente os mesmos resultados que foram divulgados ali, já diz muita coisa. São tantos sinais, desde apoio de todo o lobby midiático, propagandístico, político, econômico do Ocidente, apoiando a candidatura do Lula, e sinais claríssimos de favorecimento da candidatura dele, que fica muito difícil você não acreditar numa orquestração política nesse sentido. É, tem muito cara de um produto comercializado pela Pampers. Se é que vocês me entenderam aqui. Eu não posso utilizar a palavra expressamente. Mas o que a gente pode esperar é bem triste, porque bom, vamos para o cenário mais catastrófico, que seria o governo Lula. O governo Lula seria um governo rifado, teria a cara dele, mas a política ocidental.
Me pergunto as implicações disso. Ah, essa subserviência às pautas desse Ocidente aprofundariam claramente as divisões sociais advindas do identitarismo. A gente pode esperar toda essa galera, como diria a marchinha do Getúlio Vargas, esse monte de doutor, de funcionário, de professora, a turma da mamata, novamente com dinheiro para destruir a alma nacional. Então, a gente provavelmente vai ver a maior produção de narrativas a respeito do menosprezando a história do Brasil, trazendo a perspectiva de um país dividido entre brancos e negros, mulheres e homens, enfim. Vai ter um aprofundamento para desgastar o tecido social brasileiro e se tornar cada vez menos possível algum projeto de unificação política nacional. Então a gente pode esperar essas pautas sociais andando muito forte. No campo econômico, feijoada, desde que o Meirelles já ocupava a pasta da Fazenda, nada mudou. Passou o governo Dilma, Temer, Bolsonaro, são os mesmos senhores do mundo que parasitam e vão continuar parasitando a economia nacional, e isso vale para qualquer um dos dois que vencerem. Sonhem aí o dia que a gente vai ter uma auditoria da dívida pública. Sonhem aí o dia que nós teremos um candidato como Enéas Carneiros que dizia que não iria pagar e botar o pau na mesa de que o Brasil é superior a essas instituições que praticam usura sistematicamente. Então, assim, o único candidato que tocou um pouco nesses pontos, mas tocou de maneira muito interessante, foi o Ciro Gomes, nas participações dele no Flow e no Monarch Talks. Ele explicava assim, escândalos absurdos de furto dos cofres nacionais para os bancos na Boca Grande, principalmente aqui em São Paulo. Então, assim, o real problema é completamente soterrado sendo insuflado os problemas identitários. Então se fala sobre banheiro trans, se fala sobre criança traveco, se fala de tudo que não interessa, e aquilo que mata brasileiro de fome, que nos perpetua como um estado subdesenvolvido, isso não interessa discutir. Afinal, se você fala sobre isso, você é você é antidemocrático. Uh, uh, então, assim, a gente pode esperar também, independente do governo, mas eu vou entrar nesse ponto de novo, a questão do fortalecimento do judiciário. Não acho que o judiciário se acalmaria no governo Lula. Não entendam o projeto petista como o que está aí. O projeto petista que existiu nos anos 2000 morreu. O partido foi soterrado por uma esquerda identitária, uma esquerda militante, e esse processo já foi terminado. Eles não vão ter mais projetos de qualquer natureza política. Vai ser simplesmente a importação de pautas norte-americanas para cá. Então, a gente pode imaginar também que o STF vai estar cooperando, já que hoje parece uma corte de Haia, né? O STF julga tudo menos o que é interessante para o Brasil, ou não, né? Como a Ferrogrão, quando é essencial para o Brasil, eles estão lá para sabotar o desenvolvimento nacional. Então, seja no governo Lula, seja no governo Bolsonaro, a gente pode esperar que a Suprema Corte vai continuar usurpando as funções legislativas e do executivo com a mesma intensidade, ou até maior, advogando em prol dessas causas externas. Sei que tem muito neoconservador aí, muito bolsonarista que acredita que há um conluio do STF com o PT, como se o PT mexesse as engrenagens do sistema. Não, meu amigo, são dois fantoches de um senhor que vem de fora, preferencialmente do norte, se é que vocês me entendem aqui. Então, você vai ver uma grande orquestração nesse sentido. E se a gente olha para o passado do Brasil, a gente vai perceber que todas as crises que foram formadas, os nossos golpes de Estado, sempre tinham como característica o enfraquecimento do poder executivo. Um líder fraco sempre irá cair no Brasil. A gente pode desde citar o golpe da proclamação da República mesmo, que teve financiamento de barões ingleses muito poderosos, não sei se eu posso citar o nome deles aqui, mas
a participação direta de sociedades secretas liberais e, lógico, a fraqueza de Dom Pedro II foi essencial para que não houvesse um contragolpe. Foi um frouxo na prática, não quis tratorar o inimigo. O inimigo não merece piedade, deve ser varrido, escorraçado como a escória, a lata do lixo, como ele é. Aquele que vende a nação aos discursos estrangeiros, discursos internacionais, que nada tem a ver com a história e a unidade do povo, merecem ser tratados como vermes. Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Então, não nos interessa a democracia liberal, não nos interessa qualquer valor anglo-saxão, judaico-cristão, essa palhaçada. Qualquer valor deste ocidente não é nosso povo. Nós somos um povo ibero-americano. Ponto. Tudo que fuja dessa cartilha merece, senão, a violência expressa. Isso tem que ficar claro. Não a gente fica com essa, não, eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei para sempre o seu direito de dizer. É assim que a gente chegou até aqui. Não sei se você percebeu. Nosso primeiro líder fraco foi Dom Pedro II e acabou como acabou. Na juventude, ele foi o mestre. Ele sequestrou a política nacional, fez a conciliação, consolidou o Estado Nacional Brasileiro. Dom Pedro, no seu segundo, no início do segundo reinado, foi um grande homem público. Agora, no final da vida, talvez já estivesse um tanto quanto senil, fraco demais. Novamente, a gente assiste esse drama com o João Goulart. Ele já entra no poder tendo que disputar a sua legitimidade com o exército. E ele basicamente teve um governo parlamentarista instituído. Então, foi se esvaziado completamente os seus poderes. A história vai se repetindo. A diferença é que no passado a gente pelo menos tinha um poder que se mostrava de fato um poder porque tinha as armas. O exército sempre teve armas na mão. Deu o golpe republicano, deu um golpe positivo para o Brasil em 30 com Getúlio Vargas. A gente expulsou a corja liberal do poder, mas depois a gente cai no erro do sequestro das Forças Armadas pela influência americana. A gente pode pegar aí a tentativa de deposição de Getúlio Vargas, que acabou como acabou. Foram forças internacionais, mas dentro de flancos do exército. A gente pode ver uma série de articulações ao longo da década de 50 e vai desembocar na década de 60 com o golpe militar. Inclusive, dentro do golpe, a gente tem as questões do golpe dentro do golpe, que foram mais tensões de alas militares ali dentro. A gente pode perceber que as sabotagens do Brasil pelo menos partiam de poderes instituídos e possuíam um fundo neles próprios. Agora, qual a força do judiciário? Esse é um elemento novo, nunca aconteceu, porque eles não têm armas. Então eles dependem de uma validação externa. Deve ter um grupo armado que faça imperar aqueles valores. E aí, quem é esse grupo? É uma pergunta sincera. Será que é o exército brasileiro? Será que é outro exército? Quem de fato permite que o STF cresça tanto? Quem garante que ele não pode ser derrubado? É uma questão para a gente pensar. E aqui chegamos no possível governo Bolsonaro, porque a análise completa do que pode ser o seu segundo mandato depende exclusivamente de uma posição dele deixar de ser viado. Literalmente isso. Se ele faz. Porque assim, a gente tem uma situação bem interessante que é a Revolução de 30. O Vargas conversa com elites políticas dos estados e faz um grande acordo com as forças armadas, as forças tenentistas, e derruba. Ele se empodera. Poder você não ganha com cargo, você toma. Não existe essa de, eu virei presidente, pronto, eu tenho poder. Não, se você não tomar o poder pela força, você não o terá. Cabe ao Bolsonaro talvez ter umas aulinhas sobre o que é poder, principalmente numa conjuntura internacional de fortalecimento do BRICS. E aqui eu não digo fortalecimento só de trazer expansão, gente nova dentro do bloco. Eu digo de líderes do BRICS se fortalecendo. Xi Jinping
deu uma demonstração de força absoluta no 20º Congresso do Partido Comunista. O Putin vem fortalecendo a sua base de governo e a gente aqui tá brincando de democracia. Então, assim, é momento do Bolsonaro fazer essas alianças políticas e se impor perante os outros poderes. Restaurar a autoridade do poder executivo. Onde há enfraquecimento do poder executivo na história do Brasil, há golpe, há mudança de regime, há sequestro dos projetos nacionais. Então, ou ele veste as calças e para de ser um boiola, ou senão a gente não tem muito o que especular aqui. Um Bolsonaro que se empodera é um Bolsonaro que fortalecerá o BRICS, que entenderá claramente quem são os seus inimigos externos, o Ocidente, fortalecerá a aliança, a gente pode talvez ver de fato um fortalecimento do mundo multipolar. Agora, se a gente for ter o mesmo Bolsonaro dos últimos 4 anos, bom, aí a gente pode simplesmente esperar o Biden cair, subir um republicano e ele virar a bunda para os Estados Unidos de novo. Porque a gente só viu um Bolsonaro menos pior agora, nesses últimos 2 anos, porque o Trump perdeu. Se o Trump ainda estivesse lá, ia ser a mesma vassalagem que a gente viu de 2019 a 2021. A mesma postura vergonhosa de destruição da tradição da chancelaria brasileira. Então, o Bolsonaro é uma incógnita, novamente, enquanto o Lula é uma certeza. Então, eu acho que é isso que a gente tem em mente. Mas o último ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é em relação ao governo Lula. E, em partes, pode ser que continue no governo Bolsonaro se ele adotar o caminho da frouxidão, do medo, do covarde. Que a gente está vendo agora o judiciário pegando canais bolsonaristas. Pequenos. Não sei se vocês viram, mas muitos canais no YouTube estão sendo desmonetizados, como é o caso do Brasil Paralelo, mas outros estão sendo fechados por ordem jurídica. E não é só canal com 600 mil inscritos, 1 milhão de inscritos. Tem canalzinho de 10 mil inscritos rodando, 7 mil, 5 mil, canais com menos de 2 mil inscritos caindo. Por enquanto, são canais flagradamente bolsonaristas. Muitos deles possuem Bolsonaro no nome. Então, significa que o pente ainda não está tão fino, vamos colocar assim. Mas é uma questão de tempo para que os principais influenciadores do Bolsonaro rodem. E o que assusta é canal com menos de 2 mil inscritos sendo pego, sendo fechado, é um mau sinal. Quando os influenciadores bolsonaristas rodarem, os olhos se voltarão para quem? Para aqueles que propõem uma verdadeira mudança política no país, mas que ainda são minoritários. Me refiro aqui à nossa dissidência, a essa bolha de diversos tipos de nacionalismo. Há um tempo aqui no canal eu venho alertando que, por exemplo, grupos como a Nova Resistência são monitorados e acompanhados de perto. A gente está falando de uma chegada ao poder de uma esquerda identitária, vendida ao estrangeiro. As pessoas que fazem esse monitoramento a grupos como a Nova Resistência, por exemplo, são pessoas financiadas por órgãos exteriores. Eles vão ter espaço e voz para denunciar os grupos realmente que representam uma real ameaça ao sistema entreguista vigente. Então, o que a gente tem que ficar atento é que primeiro vão cair os bolsonaristas, mas não demorará que a gente seja o próximo da fila. É isso que a gente tem que entender nesse momento, a gravidade e como a gente pode ganhar espaço no futuro. Aparentemente, 2024, a nossa capacidade de eleger nomes a vereadores, prefeitos e começar pela base está deixando de ser uma possibilidade, uma estratégia e está cada vez mais se desenhando como uma necessidade de sobrevivência. Bom, aparentemente temos um clima catastrófico pela frente. E mais do que isso, quase estava esquecendo aqui um outro ponto interessante, é que caso o Bolsonaro perca, a guerra híbrida será efetivamente iniciada. É quase impossível o Haddad vencer em São Paulo. Para mim, o Tarcísio já está eleito.
Esse é um fato para mim. O Tarcísio eleito, a gente consegue fazer um cinturão. A gente, eu digo os bolsonaristas, não me incluo nisso. Os bolsonaristas conseguem fazer um cinturão com sul e sudeste dos seus. O fato é que isso tem muito cara de guerra híbrida, e aí eu fujo da análise de que se trata de uma disputa nacional, porque o que me parece que foi feito é fortalecer as bases de direita para eleger um governo de esquerda. Aí você torna o Brasil inoperante, porque o presidente terá todos os obstáculos contra ele. E lembra que eu disse, quando eu disse que um poder executivo fraco é prelúdio de desgraça, eu não estou me referindo a um presidente fraco só de direita. Não. Qualquer presidente fraco vai fomentar uma guerra híbrida. Então, um Lula eleito é um presidente fraco. E aí, é o que eu digo muitas vezes, e eu sei que tem gente que torce o nariz, que não gosta de ouvir esse fato. Mas, tudo indica que a escopeta da guerra híbrida, a ponta de lança, será justamente o espírito combativo da nossa atual direita. Porque eles não entendem que o inimigo é estrangeiro. Eles acreditam que está personificado só no Lula, como se ele fosse o fim último, quando não é assim que funciona. Então imagine um cenário em que o Bolsonaro perde, o Lula governa, mas ao mesmo tempo metade do país, os estados ao sul, se entrincheiram, se tornam castelos inexpurgáveis para o governo federal. Criam uma sólida base de direita para cá. Talvez os espíritos mais espúrios estejam batendo palma. Vitória da direita, estamos salvos, resguardados do mal maior nesse momento. Mas, para isso se transformar em uma questão política regional, igual acontece em todo país que sofre uma guerra híbrida, de criar um sentimento sul contra norte que precipite possivelmente, por exemplo, guerras civis, ou talvez não chegue a isso, mas um movimento de inconciliação do país, isso põe em xeque a integridade territorial do Brasil, a unidade territorial do Brasil. Então, percebam, este espírito de vale tudo contra o meu inimigo pode ser perigoso. Não que eu seja contra essa mentalidade, mas quando pelo menos a análise política está calibrada, quando você sabe quem é o real inimigo, não é outro brasileiro, é um senhor internacional que ora está em Berlim, ora está em Paris, ora está em Washington, ora está em Londres. Esse é o inimigo. E não os nossos nordestinos, o nosso povo. Isso tem que ficar claro. Então, eu acredito que essa situação, inclusive, tem registro aqui no Brasil. Eu já fiz uma série de revisões históricas sobre o período regencial e sobre a conciliação, que é um movimento político dentro do Império, que via como principal problema esta política que as Luzias tinham, que era a esquerda da época, né, os liberais, os cosmopolitas, de criar, quando se tinha um governo conservador, eles criavam barreiras intransponíveis para que o governo se efetivasse nas províncias que eles dominavam. Então, eles acreditavam que valiam tudo, inclusive fomentar ao máximo essa identidade regional, essa independência política provinciana para sabotar o governo central, para que ele se desgastasse e eles pudessem subir ao poder. Isso foi a semente do separatismo. Foi graças a esta conjuntura política que a gente viu a Revolução Praieira, em Pernambuco, por exemplo. Foi o pavio de pólvora que fomentou o separatismo do Rio Grande do Sul. E, assim, se a gente for pegar todas as revoltas de cunho separatista por conta dessa mentalidade, no momento em que a gente estava consolidando o Estado Nacional, é uma ameaça real. Pode ser uma ameaça que hoje dorme em um passado quase primitivo da nação. Mas isso, em termos históricos, foi ontem e pode ser revivido. Se você observa as hostes neoconservadoras, bolsonaristas, enveredando para esse lado, ele se torna um inimigo objetivo da nação.
e deve ser tratado como tal. Tenham rigorosidade e coerência ideológica. Tudo que o internacional, os globalistas desejam, é essa divisão profunda. E a ferramenta básica da guerra híbrida qual é? De utilizar de ressentimentos, de paixões afloradas, de gente emotiva para manobrar aquelas emoções em benefício de interesses estrangeiros. O sujeito acha que está fazendo justiça, acha que está lutando por um ideal, mas está apenas sendo um fantoche, um peão. Tanto é que isso aconteceu durante a Lava Jato. A gente achou que estava prendendo político, no fim, estão todos soltos e as nossas empresas nacionais foram destruídas, devastadas. A ferramenta basilar das guerras híbridas, desse neoimperialismo, é se utilizar de forças que parecem nacionais, que parecem advogar em benefício de um espírito popular, que utilizam das emoções do povo para advogar em nome de interesses estrangeiros, fragilizar a nação enquanto posa como quem faz justiça. Bom, esse aqui é o meu recado do dia. Votem sabendo da nossa atual situação no dia de amanhã e vamos ver o que vai dar. Guerra civil aí, vamos nós? Fica no ar.